Olá, boa noite. Está no ar mais um GoitaCast número 178. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado, Cris. Salve, rapaziada. Boa noite. E hoje, no centro da bancada, ele, o nosso convidado, também parceiro, Mr. Rangel. Boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Cris. Boa noite. Muito obrigado a todos pelo convite de estar aqui mais uma vez. E agradeço a todos que vão acompanhar essa live, esse podcast desde já. E antes de começar, esse bate-papo hoje mais técnico, gostaria de lembrar que GoitaCast tem os parceiros, começando aí pela Boutique do Pão, do nosso lanchinho de cada quarta-feira. Lanchinho, né? Que é bom lembrar que é a Boutique do Pão do Parque Imperial, tá, galera? Que fica na rua Professora Brandina de Melo, 339, telefone DDD 22 99 781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. E temos também a nossa sobremesa do Capitão Brownies. É o brownie de primeira qualidade, né? Fenômeno. É o melhor que existe. Você vai se apaixonar pelo brownie. Capitão Brownies fica anexo ao ENF, na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 988369444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. E para você aí ficar com visual mais bonito, né? Temos também a parceria da Mr. Rangel Barbearia, que fica na Avenida Pilinca 116, segundo piso do Parque Centro Shopping. Telefone DDD 22 999 11 5874. Nas redes sociais, @MR Rangel Barbearia. São 26, quase 27 anos de experiência. E na Mr. Rangel Barbearia, o melhor... são vocês. Aê! Somos nós. Opa! E pegando esse gancho, né? Hoje, ele já mais que apresentado, né? O Mr. Rangel. Ele vai falar mais sobre a profissão, né? Sobre a carreira aí da barbearia, as novidades, as atualizações, né, cara? Que muita coisa mudou. Nossa, como mudou. Né, 7 anos, muita coisa mudou. Nossa, é uma fase, uma caminhada e um processo. Processo evolutivo. Processo evolutivo, né? Graças a Deus. Tem que mudar sempre. O homem ficou mais vaidoso, Mr. Rangel? Sim. O homem, boa parte dele hoje, a maioria é muito mais vaidoso, busca sempre estar cortando cabelo, fazendo a barba, fazendo também outro serviço. Hoje mesmo um cliente falou que saindo de lá ele ia num espaço laser desses que existem aí, né? Pra poder fazer braço. Tem muito pelo. Aí quer tirar isso, mas ele tirar pelo do braço e perna, tal. E eu queria ter o braço mais peludo. Pois é. Homem das cavernas. Então, assim, ainda tem muita gente que prefere, né? Muitos homens preferem estar com pelo. É sempre um tema polêmico falar que em tirar o pelo totalmente da axila, tira, não tira. Tem gente que gosta. Eu acho que assim, cada um gosta do que quer. Tem que gosto, né? É gosto. Mas tem muita gente hoje fazendo buscando, né? Essa área da beleza, da estética. Também eu tenho clientes que são cirurgiões plásticos e falam sobre aplicação de botox e outros procedimentos hoje, né, que fazem. Então o homem está buscando, sim, muita gente está buscando essa modernidade, né, mas está se cuidando mais. Porque tem até um vídeo que roda muito na internet de um programa de Silvio Santos, Namoro da TV dos anos 80. Que mostra lá, tipo assim, o cara com 24 anos, mas parece ter tipo 52. Um senhor de 50. As pessoas envelheciam mais cedo antigamente, né? Eu já vi esse vídeo, realmente, vai perguntando a idade. Assustador. É sinistro, cara. É verdade. O pessoal, tipo, 19 anos, a menina, parece uma senhora. É muito sinistro o vídeo. Verdade. Acho que até não sei se era a maneira de se vestir também da época. Também, e a falta de cuidado com a estética também, né? Eu acho que influenciava muito. É um conjunto, né? Eu acho que até, sei lá, alimentação, sedentarismo, não sei. Hoje em dia tem muito, né? Cuidar com a pele, creme, proteção. Hoje em dia a gente pensa muito nisso, nessas coisas. O homem em relação, por exemplo, em relação à barba. Quando eu comecei na barbearia em 98, eu não fazia quase barba. O que fazia era arrancar a barba toda.
Muitos chegavam lá, os senhores, até mais jovens, arrancavam a barba toda. Depois, com o passar do tempo, de alguns anos, começaram alguns a deixar uma barbinha, até porque eu trabalhava na Zona Norte e ali tinha o reduto do pagode, do samba. Então usava-se aquele bigodinho bem fininho, aquele cavanhaque desenhado. É típico de pagodeiro, né? Aquele bigodinho, um dedinho. Pintadinho às vezes. Exatamente, ali bem aquela região ali de Piedade onde eu trabalhava. Nossa, tinha muitos. Inclusive tinha um que fazia também o cabelo, um bigodinho, um cavanhaque bem fininho. Que tem uma música famosa dele aí, era o Riquinho, falecido Riquinho, faleceu num acidente de carro. Cara, toda semana o cara tava lá cortando cabelo, fazendo barba. Depois, doideira, a música dele estourou depois que ele faleceu. Que até então ele tava... Excelente compositor também. Ele compôs aquela música Supera, isso, Exaltação, ficou famosa. Isso aí. Você lembra, né? Então o Riquinho toda semana tava lá, cortava cabelo, fazia barba. E a galera pegava aquela... hoje fala-se influência nas redes sociais, mas os famosos sempre foram... Sempre formadores. À frente do tempo, né? Sempre foram. As pessoas sempre se espelharam nos famosos. Então, hoje em dia, eu vejo que os homens chegam na barbearia, às vezes a barba, o homem que tem a barba maior, ele tá mais preocupado às vezes com a barba do que com o cabelo. Às vezes ele quer chegar assim, o cabelo você faz o que você quiser. Mas a barba, eu quero assim, eu quero desse jeito. Talvez porque ele mesmo faz. Então ele tem aquela falsa impressão de que ele sabe o que ele tá falando. É igual o cara que assiste futebol, né? O cara lá sentado no todo mundo se acha um pouquinho técnico. Um pouquinho técnico. Mas o cabelo, como ele não vê, ele deixa à vontade. Mas a barba, ele sempre dá aquela opiniãozinha, ele olha mais, tá mais visível, né? Então eles pedem para poder a gente... E a gente tem aquela obrigação de fazer uma boa entrega. Outro dia chegou um cliente lá e falou assim: rapaz, eu deixei minha barba crescer e vim aqui pra você dar um jeito. Tipo modelar, né? Isso, dar uma modelada. Isso, vou deixar crescer pra ir lá. Só que ele não deixou crescer totalmente a barba inteira. Ele foi removendo umas partes. Só que quando ele chegou lá, ele subiu muito. Quando ele chegou na barbearia, que eu olhei, ele subiu muito aqui a parte de baixo, o ângulo inferior. Ele queria uma barba longa, mas ele estava subindo muito aqui. Então, ou seja, ele estava tirando a sustentação da barba. Uma barba, para ser longa, ela precisa crescer mais aqui embaixo. Ela não pode ser muito próximo da mandíbula. Então tava tipo uma franja. Só o queixinho que tá pelo do queixo. Aí ele disse tava assim, quase com uma barbicha, né? Exatamente. Aí ficava girando assim os pelos. Aí aquilo tava incomodando a ele. Aí eu falei, vem cá, o senhor, né, resolveu deixar a barba crescer, mas foi algum barbeiro, alguém te orientou? Não, eu mesmo fui fazendo, fui deixando assim. Aí eu falei, então, o que o senhor quer hoje não está coincidindo com o que eu tenho aqui a entregar. Não, mas eu não quero cortar muito não, tudo bem. Nós vamos então só fazer um acerto nela, mas o senhor não vai mais tirar aqui embaixo. Então tem muita gente que quer deixar a barba crescer, então não mexe, deixa ela crescer. Ou vai no barbeiro antes. E aí o barbeiro vai te dar uma orientação. Se o barbeiro tiver uma boa noção, um bom entendimento do que ele quer, vai dar uma orientação para poder deixar essa barba crescer bem. Então, assim, muita gente hoje procura a ajuda profissional para poder fazer isso. Não vai deixando assim por conta, não, porque não é fácil de alinhar. É difícil. Quem tem as barbas aí sabe que é difícil. Eu costumo tirar porque eu tenho pouco, aí eu tiro, não gosto. Muito espalhado, né? Espalhado, é como fala, dura e cheia. Dura de crescer e cheia de falha. Geralmente o pessoal que tem o estilo da barba só geralmente deixa só um bigodinho, cavalinho igual o Ricardo. Isso, assim. Eu usei durante o tempo, igual o Ricardo. Porque assim. a minha, ela é ruim ela agora até fecha mais um pouco, mas não ficava aquela faltando aqui um pedaço. Barba farta, né? Barba farta. Farta. Pedaço. Farta um pedaço. Mas teve uma época que eu deixei crescer, acho que deixou uns 3 meses, assim, a barba crescer, querer deixar de estilo lenhadorzão. Mas é trabalhoso, cara, você cuidar da barba assim. Sim. Tem que dar mais, minha barba cresce muito rápido. Tem que estar sempre acertando os cantinhos pra você não ficar com cara de mendigo, né? Aí você tá ligado. Ficar maltratado. Fica meio desfiado às vezes. A minha fica muito assim, ela não fica retinha, ela fica... com frizz. Com os pelos saindo. Tem que dar aquela paradinha na ponta, mas é muito trabalhoso. Esse é o problema que eu vou aparar. Se eu for aparar o bigode, o que acontece? Eu acabo deixando uma falha.
Porque ao invés de aparar, eu raspo, aí fica tipo aquela marquinha assim. Aí eu sou obrigado a tirar. Sim. Você não pode tirar muito, você tem que ter só ir aparando mais o centro, porque a parte daqui já é mais fina. Mas aí eu deveria começar com a tesoura, de repente? Com a tesoura. Eu venho assim com a navalha, né? Com o barbeador, eu vou assim por cima, assim raspando, mas às vezes mesmo porque eu uso aquele de 3 lâminas, ele acaba tirando muito. Faz o caminho de errado na barba. Tá tirando onde não deve, aí fica verdade. Espetado. Eu não consigo reduzir, entendeu? Tesourinha, mas ela em pé assim, ó. Assim, ó. Fazendo mais assim. Tô te dando muita dica. Melhor, sei lá, fazer isso que eu ia falar, agora tá perdendo o cliente. Porque você falou aqui anteriormente com a gente, na outra vez que você esteve conosco, que o cabeleireiro, ele não faz barba. O cabeleireiro, né? Isso. E porque, na verdade, barbeiro, o nome já diz, né? Barbeiro. Já remete à barba, né? Isso. Normalmente, cabeleireiro, ele tem também não só a relação corte de cabelo, ele tem um conhecimento mais técnico com relação a tudo que envolve o cabelo. Também a parte da coloração, de química, do que precisa poder, tonalidades. Então, um bom cabeleireiro, até mesmo para ele poder gerir uma equipe de profissionais dentro da empresa, ele precisa conhecer todas essas coisas. Por mais que ele só corte cabelo, mas ele tem que saber se aquele cabelo está passando do tom, se aquele outro está alisando demais ou alisando de menos. O cabeleireiro, ele tem essa função mais abrangente nessa parte de tudo que envolve a área da beleza. Inclusive, na questão também da maquiagem, ele consegue ter olhar para o tom da pele da pessoa e falar assim, aplica essa maquiagem nela. Ele não é maquiador, mas ele consegue também que combina mais, né? Saber o que combina mais, até porque o cabelo que ele vai tonalizar, ele tem que tonalizar de acordo com a pele. É uma ciência, sabe? Então, sim. O cabeleireiro, ele tem essa função. Daí, fazer barba, vamos falar aqui diretamente. A barba é um dos serviços dentro do salão ou da barbearia hoje, que ele é a gente quando vende o serviço, a gente vende o nosso tempo. Cara, ele vai levar tanto tempo para fazer uma barba, enquanto ele podia estar fazendo qualquer outro serviço que agrega muito mais, que vai trazer mais rentabilidade, com um valor mais agregado. Então, por isso, eles aos poucos pode até começar fazendo barba, mas cabeleireiro, com o tempo, ele vai deixando de fazer barba. Então, e o barbeiro ele tem essa prática mesmo de fazer barba. Eu conheço profissionais que hoje tem muito barbeiro, mas são poucos que conseguem pegar a navalha, igual muitos que a gente vê, que fazia a barba todo de um lado só do cliente. O meu irmão mais velho, o Sérgio, ele faz. Ele faz todo um lado aqui, puxando para baixo, depois ele vira um pouco o rosto do cliente para aqui. Desse lado mesmo, ele pega a navalha, ele vira assim, ó, e vai fazendo assim para cima, assim, de leve, e faz toda a barba desse lado aqui, só de um lado do cliente. E já tem gente que não consegue, tem que ir atrás do cliente para poder fazer assim, ó, puxar para cima assim. Porque rodeando a pessoa. Porque ele continua com a mesma posição da mão, se é que vocês estão me entendendo. Uhum. Sim. O Sérgio, ele fica de frente pro cliente, assim, ele vai é mais ou menos assim, pega aqui assim, ó, faz assim, ó, e vai levando assim, ó, entendeu? Enquanto muitos fazem assim, para trás. É muito interessante, é uma técnica também, uma habilidade. E inclusive me fez lembrar aqui quando eu trabalhei numa barbearia aqui em Campos, o cabeleireiro, ele não fazia barba. O rapaz, ele cortava cabelo masculino e feminino e ele não fazia barba. E aí um cliente queria fazer uma barba, projetar uma barba, como eu falava antes, ter uma conversa com o barbeiro para saber como que ficaria a barba dele até o dia do casamento, que faltava ainda um ano. E aí esse rapaz já cortava o cabelo daquele cliente há algum tempo e ele falou que, vou chamar o profissional para olhar sua barba. E aí tinha uma fila de encaixe, ou seja, uma preferência por vez de atendimento, e eu não era o da vez. Só que quando chamaram o barbeiro da vez, ele falou assim, é barba? Não, barba eu não quero não. O cara na época lá falou, não, barba não vou fazer barba não. Ele queria o quê? Queria cortar cabelo, que ganha mais, mas eu tava começando na empresa, eu falei, meu irmão, o que vier é lucro. E eu vou pra lá. E eu fui lá e eu conversei com o rapaz e fiz um esboço, vamos dizer assim. Só dei uma limpezinha e projetei a barba dele.
E toda vez que ele vinha, ele cortava o cabelo com o rapaz e fazia a barba comigo. Cortava o cabelo com o rapaz e fazia a barba comigo. Até que um dia, o rapaz se atrasou com o cabelo, ele falou, corta meu cabelo aí também. Aí cortei o cabelo dele. No dia seguinte, apareceu um outro pra cortar cabelo, que era o irmão dele. E hoje eu atendo, eu acho que ainda hoje, tá? Isso aí foi em 2013, 2014. Ainda hoje eu atendo aproximadamente 15 pessoas que são, é o grupo, é o núcleo, aqueles amigos de família, amigos da faculdade. Eu ainda atendo gente do ciclo de amizade desse rapaz, que inclusive foi morar em Macaé, mas sempre que possível, quando ele vem para Campos, ele corta o cabelo, faz barba comigo, também o filho, por conta de uma barba que o outro não quis fazer. Caramba. Eu fui lá e fiz. Então, assim, é a oportunidade que a pessoa tem, para quem hoje está na área, está começando, é de não escolher serviço, gente. Infelizmente, tem muita gente que escolhe serviço. E aí perde a oportunidade. Ainda mais que é um tipo de serviço recorrente, né? O corte de cabelo, seu cabelo vai crescer pra sempre, né? Barbeiro que não gosta de fazer barba, tem gente que fala que barbeiro não gosta de fazer barba. Eu já ouvi profissional falando isso, barbeiro não gosta de fazer barba. Se ele não gosta de fazer barba, então ele tem que pegar e tirar uma carteira D e dirigir um caminhão. Tá na profissão errada. Tá na profissão errada, buscar uma outra profissão, porque o barbeiro não gosta de fazer barba. Fica difícil. Então, enfim, esse pode não gostar. Esses que falam pode não gostar, mas eu acredito que é uma oportunidade de estar fazendo um trabalho ali. E hoje, inclusive, tem especialista em barbas. Eu tive recentemente com o Spadoni. O Spadoni é um cara lá de São Paulo. E ele veio aqui no hotel fazer um workshop. Um workshop de barbearia. Ele hoje é como se fosse um show, vamos dizer assim. Ele vem, o profissional fica no palco, algumas câmeras e a galera fica lá, vai perguntando, igual nós estamos fazendo aqui, mas enquanto isso o profissional está fazendo uma barba. E ele vai mostrando o ângulo, vai explicando. Então o Spadoni, ele é de Jundiaí, veio a Campos e foi muito legal, um encontro muito bacana. Eu tenho um vídeo lá, postagem com ele. Nós dois sentados assim, olhando. O outro rapaz estava se apresentando antes. A barba do Spadoni é desse tamanho assim. Maneiro, né, cara? A barba grandona. E aí, é lógico que o programa é sobre mim, mas eu vou falar sobre ele. Porque ele é um exemplo, tem uma grande admiração. Porque um cara que é engenheiro, trabalhou anos fora do país. Quando se aposentou, voltou pra Jundiaí. O filho perguntou assim, e aí, pai, vai fazer o que da vida agora? Ele, sei lá, filho, vou correr atrás de gato, jogar milho pra pombo, sentar no banco da praça, jogar dominó com os coroas ali, não quero fazer nada mais não. 53 anos que ele aposentou pela salubridade, essas coisas da profissão. Aí o filho falou assim, não, você não vai fazer isso não. Aí o filho já tava se enganjando na área também da beleza, como pigmentação, estava surgindo as pigmentações de sobrancelhas. Ele já trabalhava na área, também leva o nome do pai, de Spadoni, né? Alan Spadoni. E o filho falou, não, cara, você vai fazer alguma coisa. Aí ele foi procurar o curso de barbeiro e ser especialista em barba. Não, então você tem que procurar formação com os melhores. Cadê o melhor? Cadê a referência em barba que não tinha naquela época? Salvo engano, 2010, 2011, por aí. Ele falou, não, se não tem essa referência, eu vou ser essa referência. Voltou para a Alemanha, foi lá fazer uns cursos nas melhores escolas, as melhores barbearias lá, e voltou com aquela bagagem. E hoje o cara, sabe, ele tem gente que vai lá, sai do Brasil, de qualquer lugar do Brasil, vai para Jundiaí, fica o dia inteiro com ele, dentro da barbearia, aprendendo ali com ele as dicas, paga R$1.200, R$1.300. Ele recebe mentoria, recebe 3, 4 por vez. Acho que são 3 no máximo que ele atende lá. Então é um mercado, cara. É um mercado. Tem gente que vai achar é muito louco. Ele cobra R$100 pra fazer uma barba. Tem quem pague. Tem mercado. Se cobra, é o valor, tem valor. Tem quem paga. É um tratamento, é um atendimento. Não é só cortar o cabelo e fazer a barba. Tem muita coisa mais envolvida ali. A pessoa vai lá, tem a confiança. Então, é um mercado que hoje, quem entende isso,
sabe? Vai conseguir, aos poucos, nessa caminhada, crescer. Como diz o ditado, o mundo não é estático, o mundo sempre muda muito. Como você falou, nesse período de 2010 pra cá, antes a barbearia, se falava em barbearia, era só aquela coisa comum, uma cadeira, um cara em pé, cortasse o cabelo, acabou. Uma penteadeira, um espelho, mudou muito agora, passarinho. com esse conceito de barbershop agora, que foi criado, evoluiu muito a coisa. Sim. Inclusive uma coisa eu acredito que hoje mudou muito, mas que tinha também, era uma questão assim de rivalidade. As pessoas tinham uma visão do outro que estava na rua, próximo do bairro, como concorrente. Acredito que muitos devem ter ainda essa visão. Mas as pessoas com têm maior capacidade de entender isso, que vê que essa questão de travar disputas, ela não é legal, elas conseguem evoluir mais. Então, eu acredito que eu nunca tive problema, por exemplo, de entrar dentro de uma barbearia de uma outra pessoa, porque são meus amigos. Eu tenho uma grande parceria, uma grande amizade com muitos barbeiros e muitos donos de barbearia que não são barbeiros. Inclusive, a gente estava falando aqui outro dia você fala assim, o melhor que eu coloquei lá na barbearia, tem um nome que se dá para essa frase, né? Aqui o melhor é você. Por quê? Eu vejo assim, quando algum estabelecimento, principalmente barbearia, restaurante, venha pro melhor. Aqui, a melhor barbearia da cidade fica em tal lugar, assim. Um amigo até gravou. Um pouco de ego, né? Porque eu acho que... Eu tenho até um vídeo gravado lá, assim. A pessoa fala isso, mas ele fez de tão boa vontade que eu deixei. Mas eu não gosto. É igual aquele comediante que fala que esqueci o nome dele agora. Ele fala assim, eu sou humilde, cara, eu sou muito humilde. Se tem uma pessoa humilde, sou eu. Então quando você fala que você é humilde... Já não é. Sou a pessoa mais humilde que eu conheço. Eu sou a pessoa mais humilde que conheço, sou eu. Então você fala assim, eu sou bom. Você tem que deixar as pessoas falarem que você é bom, sabe? Eu perguntar pra você, quem é o melhor barbeiro do mundo, Ricardo? Eu acho que é o Mr. Rangel. Você pode ter a sua opinião, pode falar assim. Agora, eu vou falar assim, eu sou o melhor barbeiro do mundo. Pra quem? Pros meus clientes. Mas, na verdade, pra mim, o melhor barbeiro do mundo é o André, que descobriu que eu tenho problema de vista. Aí, então... O barbeiro que descobriu o meu problema de visão. Isso, assim, você tem uma referência lá, né, do André, que descobriu, te deu essa dica. Ele é oftalmo barbeiro. Mas o melhor profissional é aquele que a gente... Como eu falei, eu sou o melhor barbeiro do mundo para os meus clientes. É o profissional que você decide escolher, né? Exatamente. Eu tenho o melhor mecânico, aí você vai dizer assim, não, já o melhor mecânico é o meu. Não, o seu para você, para mim é o meu. É aquele que me atende, é aquele que eu consigo ter contato com ele, melhor pedreiro. São os profissionais que nos atendem. Eu tinha um cliente que ele falava assim, eu tenho os melhores profissionais do mundo a meu favor e eu sou muito fiéis a eles. Eu tenho o mesmo eletricista, eu tenho o mesmo barbeiro, o mesmo isso, porque quando a gente faz os mesmos serviços com as mesmas pessoas, a vida tende a ser mais fácil, um pouco mais fácil, você não complica tanto, senão você fica procurando muito. Pulando de galho em galho. É muito bom você saber pra quem ligar na hora de aperto. Pô, seu carro quebra, você, posso confiar no cara ali. Isso. É muito bom isso. Então eu falava da rivalidade, essa questão de o melhor daqui, o melhor dali, e deixar que os outros falem quem é bom, né? O que acontece? Semana passada, o dono de uma barbearia aqui em Campos perguntava para ele assim, quem é o melhor barbeiro da cidade na sua opinião? Aí ele falou, tirando os da minha equipe que são excelentes, eu considero e tenho muita admiração por outros três, e um desses três ele me marcou. Ele tem um bom relacionamento na cidade, é um empresário muito conhecido, e aí enquanto os stories dele estavam no ar, 25 pessoas vieram me seguir. Caramba. Com a publicação que ele fez. E dessas 5 pessoas, 4 pessoas já tiveram na barbearia. Porque sabiam, já ouviu falar, mas não sabia onde era. E daí quando clicou lá que ele marcou, esses clientes foram lá. Eu pergunto, sempre que eu pergunto, chegam lá, marcou, ligou, até pelo aplicativo. Eu sempre busco saber
por qual meio ele ficou sabendo, e 4 nesses dias aí, semana passada, só no sábado foram 2. Então, isso tem o quê? Tem uns 20 dias mais ou menos que ele fez isso. Então, assim, ele é um cara que não tem esse problema de que ali é meu concorrente. O concorrente, ele tem a barbearia dele com os clientes dele, e não tem problema. Pode falar nome, né? Você falou pode, tranquilo. Então, quem fez isso foi o dono da Rockabilly, que é o Ciro Neves, que é um cara que eu tenho grande respeito também. Baita empresário. Baita empresário, expandindo aí as redes da família, deles, do negócio. Então, o cara, né, que tem um potencial muito grande. E fez isso lá nas redes sociais dele, sem problema algum, marcar outra barbearia. E, inclusive, eu tenho que mandar mensagem para ele para agradecer, que eu não falei ainda. Então, lembrando dele aqui nesse momento, por esse gesto, aonde muita gente às vezes fica, sabe, que, sem querer ir na barbearia do outro, porque não, o cara tá olhando, o cara tá aqui para poder ver o que eu tenho, se tem cliente, se tem algum cliente dele aqui. Isso aí, hoje em dia... A pessoa que pensa assim é que não confia, né, no próprio potencial. É inseguro. É inseguro, é isso aí. Exatamente. Então a gente tem que estar hoje interagir. E essa interação, ela para mim, sim, foi muito importante, porque eu falo que pessoas precisam de pessoas. Você tem que estar sempre conectado, sempre falando com um e com o outro. Se você quer vender alguma coisa, se você não anunciar que você vai vender, como que a pessoa vai saber? E vice-versa, se você quer comprar alguma coisa. Então, lá na barbearia, eu já vendi carro, eu já vendi. Eu ajudei a pessoa a vender uma casa, e empregos. O Alan Cruz. O Alan Cruz já esteve aqui. O Alan hoje trabalha numa grande empresa aqui em Campos também, do ramo de odontologia. É gestor de RH para essa empresa. Ganhou bastante notoriedade, que inclusive hoje está lá em São Paulo fazendo um treinamento, um curso. Eu estava vendo lá nos stories. Está lá. E como que o Alan conseguiu esse emprego? Um cliente meu chegou e falou assim, ele já chegou, já faz assim... Já tá cansado. Falei, fala aí, meu amigo, o que houve? Suspirando. Tem liberdade. Conhece um gerente bom, não? Aí eu falei, eu não conheço, mas eu conheço uma pessoa que deve conhecer. E aí mandei mensagem, expliquei quem era, mandei mensagem pro Alan. O Alan falou, olha, eu conheço uma pessoa que encaixa nesse perfil aí. É a Raquel, minha esposa. Aí eu falei, bom, a dica tá dada, tá aí os contatos. Vocês se apresentem, conversem. A Raquel tá lá há 1 ano. A empresa hoje já vai abrir a segunda unidade de Macaé. E a Lança ali hoje deu certo. Você fez a ponte. Né? A ponte, Isso é muito legal, né, cara? É legal isso. Então, essa conexão que a gente tem, né, com pessoas, eu fico muito feliz de saber que dentro da barbearia acontecem essas coisas. E hoje eu tenho 2 colaboradores, 2 parceiros na minha equipe. Porque, falando agora assim mais da Mr. Rangel, quando eu comecei, eu foi em plena pandemia. Eu inaugurei a barbearia, o meu espaço, no dia 5 de outubro de 2020. Então, bem na auge da pandemia. Fase complicada. Na fase complicada. No auge da pandemia. Eu tava ali começando, então eu fiquei por 1 ano e meio trabalhando apenas eu, uma cadeira, um espelho, uma menina que me ajudava, mas com muita dificuldade. Eu precisava de colocar pelo menos mais uma pessoa, e nisso eu falava com o cliente. Falei, olha, eu vou colocar mais uma pessoa aqui, porque eu preciso, tá indo muita gente embora, a pandemia tá cessando, as pessoas estão circulando, porque no início a loja do shopping, ela é pequena, ela é um pouco maior do que isso daqui. Aí só podia 3 pessoas. Era um espaço com 1 metro quadrado, lembra disso? Aí não só podia, verdade. Só podia 3 pessoas. Então não podia começar com 1, 2, 3, 4 pessoas. Quem já tava. Mas no meu caso eu não podia começar. E acabei ficando ali durante um tempo. E aí conversando com esse cliente, falando que eu tava precisando de mais um barbeiro. Aí ele falou assim, olha, o amigo fulano vai vender, vai fechar a barbearia que tem aqui em frente ao Parque Centro, ali, bem ali próximo ali. Aí eu falei, antes, uns
20 dias, olha só a coincidência, eu tinha ido lá cortar o meu cabelo. Eu precisava cortar meu cabelo. E eu falei assim, rapaz, eu vou cortar ali com esses caras. E eu passava ali em frente, pra lá e pra cá, mas nunca entrei pra conversar com eles. Eu falava antes sobre a questão de entrar em barbearia, mas na deles eu não entrava. Eu não tinha esse contato com eles. E aí eu falei, eu vou lá cortar o cabelo. Aí entrei, cheguei, não falei que eu era barbeiro, até cheguei a pensar que ele sabia quem era eu. Mas fiquei na minha. O rapaz cortou o cabelo e no finalzinho eu falei assim, eu tô vendo, não, ficou bom, eu confio, eu sou barbeiro também. Ele, você é barbeiro também? Falei, trabalha onde? Falei, no Parque Centro. Eu nem falei quem eu era, falei, trabalho no Parque Centro. Ele falou, você é o Rangel? Eu falei, sim, sou o Rangel. Ele, caramba, ô Rangel, caramba, ele ficou assim, cara, legal, bacana você tá aqui. Aí os outros da equipe, os outros 3, todo mundo olhou assim pra ver quem é o Rangel. Quem é o Rangel? Porque eles pensavam talvez Dá que um medinho, né? Será que eu fiz isso direito? O Rangel, cara talvez. Técnico, pô. Eles achavam talvez que o Rangel fosse o cara mais velho. Tá aí dessa surpresa, né? Então, depois ficamos ali numa resenha ali, conversando ali, batendo um papo, e os caras me conheceram. E só que eles estavam com a empresa estava passando por essa dificuldade de continuar, porque o dono não era barbeiro. O dono profissional de uma outra área, também um amigo. Também tem muito a agradecer essa pessoa, porque quando chegou realmente no ponto do fechamento, os caras me conheceram e falaram assim, ô amigo, olha só, foi o seguinte, é o que? Você quer fechar a barbearia e tá preocupado com a gente? Não tem problema não. Nós vamos conversar ali com aquele rapaz do Parque Centro ali e a gente vai trabalhar com ele. Já dá tudo certo, vamos lá. Aí eu tô lá trabalhando um dia lá, atendendo. Chegam os 3. Caramba. Chegam os 3, o dono e mais 2. Eram 4 na equipe, mas não tinha como colocar 4. A loja era apertada. Aí cheguei lá, conversaram comigo, seguinte, é isso, isso e isso. Aí eu, é tudo que eu quero, mas caramba, era... É mais do que eu preciso. É mais do que eu Exatamente. preciso. Nessa hora agora... Pandemia assim, porrando. Aí eu falei, cara, tá, vamos lá. Então teve essa conexão e eu, no momento ali, conversei com a minha esposa, tá? A gente sempre conversando, sempre junto sobre tudo isso. E falei, vamos lá, vou colocar. Aí eles me deram 2 meses para eu me organizar. Eu comecei em 2020, 2021. Início de 22 eles começaram comigo. Os 2 que estão lá hoje comigo, o Jenner e o Evande. Então vieram dali com a clientela deles, agregou, somou junto com a minha. Foi muito bom. E estamos hoje a barbearia estou em busca de mais um profissional. Até daqui uns 2 meses, 3 meses, se Deus quiser, botar mais um profissional, porque já está... Tem horas que clientes não conseguem serem atendidos. Hoje também eu buscando mais essa questão de divulgação, isso aqui é uma divulgação, então a gente está buscando mais aparecer, mostrar mais a marca, e clientes novos estão surgindo, então eu preciso de mais um profissional. E você também, além de barbeiro, você é o gestor do negócio. Então você tem que ter o tempo também de gerir, não pode só ficar na técnica. Sim. É muito importante também entender qual é a hora de crescer, né? Entender que é a hora de dar um passo à frente. Né? E essa é a parte mais desafiadora. É a gente ter que receber pessoas com pensamentos diferentes e implantar a sua cultura, fazer com que eles aceitem, entendam isso e faça pelo menos parte do que você quer que seja feito. Não precisa fazer tudo, mas uma parte tem que ser feita. E é muito difícil, porque às vezes a pessoa vem de um lugar, vem de um outro com outra cultura, um outro conhecimento. O Alan falava isso aqui outro dia sobre o tal do fit cultural. Se você entra numa empresa e você não é aceito, vamos dizer assim, se você não busca essa conexão com a cultura da empresa, você mesmo se exclui. Você acaba indo embora, você fala assim, é normal, a pessoa fala, não me adaptei. Não é isso? Porque ele mesmo não se permitiu as mudanças, e isso é bem difícil. Mas falando dessa conexão, que eu falava conectar com pessoas, então vieram eles, e aí nesse momento a loja ficou pequena, com mais eles vieram em 2012, em 22, e aí lá por meados de 22 a loja começou a ficar pequena, muita gente chegava, não tinha espaço para sentar, e aquilo começou a me incomodar. Começava a me incomodar porque eu queria oferecer algo a mais para o cliente, um local para sentar, mais conforto. E surgiu uma loja
fiquei sabendo de uma loja nova, um espaço que estava... Nova não, estava vagando, estava disponível. E entrei logo em contato com o dono da loja e aí fechamos o negócio e fomos para a loja mais nova, para a loja maior. Que é bem no mesmo andar, um pouco mais à frente assim, uma loja maior, mais visibilidade, mais para perto do parquinho. O parquinho começou novamente a ter rotatividade. Então, como a gente estava falando, esse caminho da pandemia foi bem complicado, bem difícil. E aí, a loja ficou pequena, nós resolvemos mudar. Conversamos com a equipe, falei, gente, loja maior ali, vamos. Aí, beleza, fiz as adequações, os investimentos necessários, mudamos para a loja. E é interessante que quando nós mudamos de loja, eu falei assim, olha, tá na hora de fazer um reajuste. Porque quando eu saí da empresa onde eu trabalhava, eu baixei o preço. Eu passei a cobrar menos para onde eu fui. Porque eu entendi que a empresa, embora o profissional fosse o mesmo, a empresa ela tinha uma estrutura muito maior, ela tem um conceito já também de muitos anos. Então ela tinha um valor agregado naquele local. E quando eu saí de lá, para onde eu iria, eu não iria depender apenas dos clientes. Eu não podia contar apenas com os clientes, que inclusive foram eles que me incentivaram. Eu não teria saído de onde eu trabalhava se parte dos clientes não falasse assim, vai que eu vou com você. Eles falavam assim, Rangel, tá na hora de você sair, tá na hora de você montar um local para você. E aí eu falei, então vamos. E aí quando cheguei nesse local, eu falei, eu não posso contar com todos e eu preciso de novos clientes. Então eu imaginava que quem chegasse ali no Parque Centro, ver uma cadeira, um espelho, uma pessoa trabalhando, uma cervejeira ao lado e cobrar R$70 no corte de cabelo, vindo de uma caminhada de pós-pandemia, eu não obteria sucesso. Então eu baixei de 70 para 55. Comecei a trabalhar, fiquei esse 1 ano e meio, até a mudança, eu aumentei. Aí na mudança de loja eu aumentei o preço. Aí nisso chegou um cliente, um rapaz, cortava o cabelo comigo há muito tempo. Aí quando ele foi pagar, aí ele virou e falou assim, subiu, né, Angel? É 60. Aí eu falei, 60, um reajustezinho aí. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas R$60 tá caro. Aí eu falei, R$5, cara. Aí ele, não, mas é R$5, mas tem o estacionamento, tem isso, tem aquilo. Aí eu falei, beleza, não, tranquilo, não, só te dando um toque só. Aí ele foi embora, depois me mandou um áudio de uns 2 minutos, falando que era para eu olhar o mercado, as outras barbearias, para ver como que tá o preço das outras, porque R$60 estava meio puxado. Era só uma dica de amigo, ele falou, que era uma dica de amigo. Aí, e eu falei assim, cara, eu fiquei tão assim... Eu não sou de me incomodar com isso, não. Porque toda hora liga a gente, pergunta qual é o preço. Aí eu falo o preço. Tá bom, então. Aí, e tchau, entendeu? É assim, é o nosso preço. Não tem esse negócio de... Você quer não é Casa Bahia, pô? Quer pagar quanto? Não vai pagar quanto? Não. Então aí o rapaz falou isso. E eu falei assim, cara, R$60. Era 55. Aí pra falar pra ele, se ele estiver vendo agora, já aumentou pra 65, aumentou pra 70. Tá todo mundo pagando. Quem não gostou foi embora sem reclamar. Então assim, infelizmente podia estar caro pro amigo que infelizmente parou de ir lá depois disso. Voltou mais uma vez só. E eu fiquei chateado com isso. Eu fiquei chateado porque eu falei assim, cara, eu sempre tinha um apreço por essa pessoa e por todos os clientes. Então a gente conversava, ele também tem um parente que tem um negócio dessa área de beleza. Então assim, ele buscava conhecimento comigo sobre certas coisas, porque tem gente que quer montar um negócio e não tem noção de nada, não sabe nem por onde começar, não sabe onde colocar, se fica desse lado, se fica do outro. Organizar uma ordem de encaixe. Eu falar isso aqui pra vocês não sabem, vocês são leigos. O que é isso, Rangel? Roda de encaixe. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Não é aqueles brinquedinhos de criancinha. Não é, não. Não é Lego, não. Exatamente. No triângulo. Eu sempre fui péssimo nisso. Pois é. Então o cara não sabe, aí aconteceu isso. Falou que o preço estava caro e eu falei, cara, eu vou... Enfim, parou de ir lá, foi lá só mais uma vez. Você já ouviu falar em demissão de cliente?
Não, é a primeira vez. Existe esse termo utilizado nos bastidores de RH e tudo mais, demissão de cliente. Ué, mas o cliente não é sempre bem-vindo? Depende. Quando o cliente ele entra nesses atritos assim e tal, e diz que é construtivo, não sei o quê, eu não gostei, fiquei meio assim. Então, assim, eu tenho um tratamento com vocês. Se o cliente chegou naquele dia e você demonstra que você não... E aí, Ricardo? Beleza? Ô, Ricardo, e aí, irmão? Beleza? Tranquilo? Como é que você tá? Aí você começa a mostrar que alguma coisa tá diferente. Você demonstra pra ele que ele não tá sendo mais bem-vindo ali. Você começa a dificultar. Enfim, tem gente que vai falar assim, meu irmão, olha só, mete o pé, não quero você aqui mais não. Mas não é assim que funciona. A gente... E não foi mais e... Enfim, ele que segue lá. Passou por mim outro dia ali, a gente cumprimenta, não tem problema nenhum não. Se ele voltar lá de novo, vai ser bem-vindo, mas vai pagar os R$70. Claro. Inclusive, até final do ano vai estar 80. Se ele quiser aí, tem que ir. Aproveita em relação vai aumentar. Profissional, o cliente acabou, né? Agora, cerveja, ninguém discute o preço, né? Não. Cerveja, ninguém discute o preço, viajar né, pra todos os lugares, as pessoas viajam, nada contra, cada um viaja, né? Vai se quiser. Igual a história do barbeiro, aquele dia que a gente estava comentando, né? O barbeiro foi cortar o cabelo. O cara foi cortar o cabelo, disse que ia viajar, e o barbeiro ficou assim, não, você vai gastar o dinheiro à toa, pode gastar esse dinheiro com outra coisa, né? E aí foi pra Europa, o barbeiro só desmereceu a viagem do cliente. Aí quando o cliente voltou, sabe dessa, Cris? Não. Aí quando o cliente voltou, o barbeiro perguntou assim, e aí, como é que foi sua viagem lá? Aí o cara falou, rapaz, foi muito boa, viajei, fui em vários países, e vou encurtando a piada, né, cara? Aí chegou no Vaticano, foi lá assistir uma missa na Basílica de São Pedro. Aí, é mesmo, você assistiu uma missa? Eu assisti, celebrada pelo Papa. Aí, caramba, que legal. Aí, sentei lá na frente, cheguei cedo, sentei lá na frente. E o barbeiro só querendo saber o que aconteceu, curioso. Aí ele foi e falou assim... O Papa olhou pra mim e falou assim... E você aí na frente? Aí ele... você. Vem até aqui. Aí foi lá... Rapaz, foi lá perto do Papa. O Papa falou um negócio no meu ouvido que só eu escutei. O barbeiro... Que cabelinho mal cortado é meu filho. O problema de tudo é o seu barbeiro que faz demais. Então... O barbeiro... Então o pessoal viaja. Eu tenho muitos clientes que viajam, graças a Deus, vão para outros países. Mas chegar lá, a pessoa às vezes faz isso, né? Quer desmerecer o trabalho, mas viaja, faz o que quiser da vida, mas valoriza o profissional que o atende também. Famosa dica construtiva de quem nunca construiu nada. Isso tem um monte. Exatamente. Então... Tentando lembrar aqui que eu falei sobre Tava falando sobre a conexão com pessoas. Demitir clientes. Isso eu aprendi hoje. Esse termo eu já tinha ouvido, demitir clientes. E para você demitir clientes é libertador. Eu também trabalho com público. Já trabalhei mais com pessoas direto, sim. E, cara, tinha alguns clientes que o dinheiro não compensava. O estresse que você tem, Então eu ia falar sobre a questão da desvalorização. Eu falei da outra vez sobre essa questão da desvalorização, chegando lá agora nesse ponto do cliente não falar que tá caro e tal. Por que existem hoje muitas pessoas que ainda desvalorizam, principalmente o barbeiro? Isso é uma história muito antiga. Eu acho que vocês devem saber, devem lembrar, alguns já ter contado, que o barbeiro na Idade Média ele arrancava dente, sim, fazia vários processos. Até pequenas cirurgias, né? Até pequena cirurgia, era o dentista, né? E chamado, na Itália era chamado de tonsores. Então eles faziam todo esse procedimento. E aí depois eles pegavam aquele pote com gases suja de sangue, e pegava e pendurava num poste na frente da barbearia para mostrar que ali eles tinham também tinha um profissional que fazia esse tipo de serviço. Então, aí o vento tratava de enrolar aquelas fitas brancas e vermelhas em volta do poste, e aí hoje surgiu o símbolo da barbearia, que é o barbepólio. Hoje se fala que o vermelho representa o sangue venal, o azul arterial, e o branco representa a asepsia, a limpeza, que faz parte também acompanha, que desmembrou da medicina, né? A medicina praticamente era aplicada pelos barbeiros.
Você vê que tem barbeiro que tatua isso, nem sabe que é o significado disso, né? Tatua, desenha na parede, mas não sabe. E aí, chegando mais pra frente, chegando no Brasil, quando, na época da colonização, os barbeiros, a realeza trazia consigo os profissionais, cabeleireiros, para cuidar do cabelo de todos ali, de todos os homens e mulheres. Eles cortavam, tinha já profissionais que vinham com mais perícia, com mais formados, né, mais formação, e cuidavam do cabelo deles. E os barbeiros? E quem cortava cabelo lá que não tinha condição, né, os escravos e tal, eles aprendiam entre eles mesmos. Não tinha formação. Até porque era uma obrigação de raspar a cabeça. Era um controle de pragas, de coisas da época. Então tinha que raspar a cabeça. Imagina naquela época devia ter, né? Piolho, de praga. Imagina. Exato. Aí eles faziam entre si. E logicamente que depois, cada um que já tinha suas profissões ali, começaram por si só a caminhar. Então ficou aquela ideia de barbeiro, de cabeleireiro. Vamos falar bem diretamente assim. Cabeleireiro cortava cabelo de rico, barbeiro cortava cabelo de pobre. Então ficava aquela divisão. E porque muito também por parte dos profissionais que não buscavam e não buscam até hoje se especializar, buscar uma formação, buscar melhorar o espaço, oferecer algum diferencial para os clientes. A gente estava falando sobre a evolução da barbearia. A barbearia evoluiu muito. Estava falando da fila de encaixe. O que é uma fila de encaixe para profissional? É uma regra que a gente impõe dentro da barbearia para poder, na hora que o cliente chegar, não ficar aqueles 3, 4 barbeiros, sou eu na frente do cliente. Não, existe uma organização ali por debaixo, por detrás, para que o profissional saiba que aquele cliente que ele vai atender, olha, o Cris agora é o Cris. Isso tem em vários estabelecimentos. Pré-determinado já para não ter briga. Para não ter briga. E eu falo que hoje, muita gente que já chega com as coisas mais preparadas. Muita gente já quebrou a cabeça para que isso acontecesse. E hoje tem muita gente vendendo curso. Você fala assim, tá vendendo curso, olha lá, quer ficar rico vendendo curso. Mas tem muita coisa que realmente vale a pena. Se o profissional for um profissional seguro, que as pessoas possam confiar nele e que passe realmente uma autoridade, tem muita coisa, muita dica por detrás da parte da gestão que muita gente não sabe mesmo. Eu, por exemplo, quando trabalhei lá na barbershop, eles estavam começando. Em 2013 eles inauguraram e no mesmo ano eu cheguei. Eles lá tem um sistema de fila de encaixe que é o seguinte: você chega, o profissional chega, dá entrada no sistema, digita seu código, aí o computador lá, o sistema entende, o Rangel chegou, depois é o Ricardo, depois o Cris e assim sucessivamente. Essa fila de ordem de chegada do profissional vai determinar quem vai atender o cliente que chegar sem preferência. Chegou, quero cortar o cabelo, tem preferência? Não. Quem tiver na vez aí. Aí quem chegou primeiro na barbearia é quem vai atender. Mas se esse cara chega e fala assim, não, eu tenho preferência sim, eu quero cortar com um rapaz assim, o nome tal. Esse rapaz não foi o primeiro a chegar, ele foi o quinto, o quarto, o quinto. Ele, independente da hora que ele chegou, o cliente quer fazer com ele. Então prevalece a preferência e a vontade do cliente. E assim não tinha essa confusão. Então, detalhe, essa fila de encaixe, essa fila de chegada, essa ordem de chegada dos profissionais, ela se dava lá fora, antes da barbearia abrir. Tá? O pessoal pensa assim, Rangel trabalhou em barbershop, teve sorte. Teve gente que falou pra mim, você teve sorte, trabalhou no barbershop. Eu perguntei por quê? Porque você chegou aqui, a barbershop estava começando, tinha muitos clientes. Agora eu vou falar pra vocês e pra aquela pessoa que eu na hora não respondi. Essa fila de encaixe, de chegada, ela se dava lá fora. Eu já tinha dia de eu ter chegado 7 horas da manhã e já tinha 4 profissionais na minha frente. Os caras ficavam lá dentro do carro. Caramba. Ficar dentro do carro. Não tem essa de que o rapaz tá começando, não vamos dar oportunidade pra ele não. São todos meus amigos até hoje. Mas não tinha essa moleza não. Ninguém dava moleza não. Chegava, eu morava e moro longe, como eu falei da outra vez, né?
Então, para eu chegar aqui antes de 7 horas, dependendo de transporte público, que na época eu estava começando, não podia me dar o luxo de vir de carro, então eu vinha de ônibus ou de van. Eu tinha que acordar às 5h30 da manhã, cara, para poder... mas tem muita gente que faz isso. Eu sei, não tô tirando mérito de ninguém, não, tô falando de mim. Eu acordava às 5 horas da manhã para poder, 6 horas antes disso, pegar uma van lotada para chegar aqui, para tentar chegar antes das 7, para ser o primeiro na fila de encaixe. Tá? E aí, logo que eu comecei a me conectar com as pessoas ali dentro, falando novamente da conexão com pessoas, logo eu passei a me conectar com pessoas ali dentro, o que aconteceu? Eu fui percebendo que não adiantava eu chegar cedo e não fazer o melhor com o cliente. A regra, a dica era eu tinha que aproveitar o momento, fazer o melhor com o cliente, para o cliente, fazer uma boa entrega, para que quando ele voltasse, ele lembrasse de mim e falasse assim: não, eu quero marcar com aquele rapaz. Porque o segredo era levar ele para a agenda. Então eu não precisaria mais sair cedo para chegar, para poder querer disputar com ninguém. Se eu souber que o cliente é garantido... É a questão da qualidade, né? Eu fui saindo daquela disputa, eu fui me colocando fora daquela disputa. E aos poucos eu fui passando a chegar 7h30, 20 para as 8 horas. Chegava, tinha cliente marcado 8 horas, não tinha, tranquilo, até a hora que tivesse. Então o segredo é você fazer o melhor para o seu cliente, que ele vai poder, toda vez que ele for cortar o cabelo em outro local, ou até mesmo naquela empresa, ele vai lembrar sempre de você. Esse é o grande segredo. E foi assim que eu fui crescendo nessa empresa. E você veio armado hoje, né? Tô vendo aqui tesoura. Eu trouxe... Essa tesoura tem algum detalhe especial nela? Não, eu trouxe a tesoura só para poder falar que hoje inventam muitas coisas na barbearia. Existe um termo utilizado hoje muito na barbearia, que é a tal da ergonomia. Isso não é novo, isso não é invenção da barbearia, ela até faz parte até da saúde, do posicionamento. Quem trabalha com digitação sabe disso. E aí hoje fala-se assim, todos utilizam da tesoura e cortam o cabelo assim. E quando faz assim, você levanta muito os ombros. Então, na tendência... Tomba o microfone acidente também. De percurso. Ao vivo é assim. Aí, corta aqui. Então, hoje, eles falam que não deve se levantar tanto os ombros. Que deve fazer mais assim. Lembrando que você fica em pé o dia inteiro, né? Em pé o dia inteiro. Foi falado no programa anterior sobre isso. Sim. E aí, muitos profissionais hoje ensinam até uma técnica lá da Europa, que é segurar assim, ó. Porque fazendo assim, você... eu não consigo fazer isso não, cara. Eu ia cair a tesoura na orelha do cara. E aí tem muita gente que está ensinando hoje, dizendo que tem que ser assim, impondo regras. E eu fico pé da vida com isso, cara. Eu fico pé da vida com isso. Porque, assim, você é profissional, eu vejo profissionais trabalhando há tanto tempo do jeito que sempre foi, e aí querem pegar a tesoura, querem guardar assim, quer fazer assim, assado. Desculpa. Quer reinventar, Desculpa para você que está ensinando isso daí, e você que está novo, começando na profissão, preste atenção, o cliente não está nem aí para como você vai estar segurando a tesoura, nem o pente. Verdade, eu nunca parei para pensar. Ele quer cortar o cabelo, fazer a barba, que seu atendimento seja bom. Se você puder, de repente, o cabelo longo, segurar a tesoura assim, você segura. Você assustou? Cara, eu ia me cortar todo, eu ia ficar todo ensanguentado. Segura a tesoura assim, tudo bem. Agora, fazer isso aqui, quer fazer? Outro dia eu comentei isso no vídeo de uma moça lá, ela falou assim: mas tem que começar fazendo o certo. O certo é isso aqui, é pegar o pente e fazer isso aqui, ó. Isso é o certo. E não é fácil. Aprenda isso primeiro, depois você então, se você quiser fazer assim, você faz. É o que eu vejo. Começa pelo começo. Começa pelo começo. Entendeu? Eu lembro que o melhor corte que foi feito no meu cabelo até hoje foi um cara que ele tremia muito, cara. Tremia muito. Ele tinha acabado de fazer o curso no Senac. Aí ele falou: vou fazer um corte de verão. Aí ele fez tipo um asa delta, mas ficou bom, rapaz. Sim. Tremendo, e eu morrendo de medo dele me furar. Mas ficou legal. Eu tava lembrando de que veio uma moça aqui falando sobre livros. A escritora, como é que é o nome dela? Cris? É Cris, né? A Cris Lemos. Falando sobre livros. Aí ela tava falando sobre livros de autoajuda.
que ela tem alguns lançamentos, né? Daqui a pouco ele vai sinalizar lá, vai falar que falta... Já sinalizou, na verdade. Nosso tempo morreu, mas dá pra finalizar rapidinho. Aí falando do livro de autoajuda, e eu gosto de livros de autoajuda, já li alguns livros, né? Contam histórias e biografias, né? São muito interessantes. Adoro biografias. Outro dia eu estava lendo, terminei de ler um livro chamado Arrume a Sua Cama. Já ouviu falar desse título? Não, mas o título é bem interessante. Arrume a Sua Cama. Tipo, remete à organização, entendeu? Mas uma organização bem assim, básica, bem inicial, né? Isso. Inclusive, o autor diz que se você quiser mudar o mundo, comece com tarefas bem simples, coisas básicas. Não foi Bill Gates, não, né? Não, foi o McCraven. Ele foi almirante da Marinha Americana, comandante dos Navy SEALs. E ele foi quem planejou, buscou e apreendeu e executou lá o Osama Bin Laden. Gente boa. Não o Osama Bin Laden, o que matou. Ele que foi o responsável lá. E o cara... esse livro é muito bacana. Então, eu gosto, sim, mas... Como diz o padre Christian, livro de autoajuda é bom, mas a melhor ajuda é que vem do alto. Sim. Então, eu como católico cristão... falo que no livro de Eclesiastes 3, você vai ver lá a passagem, vai falar sobre que há tempo para tudo. Há tempo para viver, há tempo para morrer, há tempo para se alegrar, para se entristecer. Nessa vida, nesse versículo vai falar que tudo nessa vida há tempo para alguma coisa, mas que nada é feito sem ser para a honra e glória de Deus. Então eu sempre tive, assim, nos momentos mais difíceis, no momento de dificuldade, alegria, a gente ter essa... Fica meio perdido, né? Mas sempre ter Deus conosco, porque se acontecer do jeito que você quer, não está sendo do jeito da vontade de Deus. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. O nosso tempo é diferente. Então, a gente tem que hoje perseverar. Meu amigo que é padre, não o padre Carlos também, mas o padre Fabiano, ele fala muito isso. Perseverar. Você não pode desistir. É continuar. É a cada dia, é a cada momento. E isso a gente leva para a vida. E falando rapidinho aqui sobre... Eu estava vindo para cá agora há pouco, estava vendo um vídeo do arquiteto famoso aqui de Campos. Ele estava falando que ele viu um vídeo onde a pessoa falava, até anotei aqui a frase para não escrever, que o óbvio nunca foi uma vantagem criativa, porque as pessoas chegam no local e o que se espera é o óbvio. Então, se você quer uma vantagem, você quer sair na frente, você tem que buscar ser diferente. E dentro da engenharia, da arquitetura, como disse ele tem que surpreender. Ele tem que surpreender o cliente, ele tem que conversar com o cliente e não entregar o que ele já imagina que ele vai receber. Surpreender. Né? Então, hoje, dentro da barbearia também é assim. Todo mundo chega, já sabe basicamente o que ele quer. Mas o que o profissional vai entregar? Então, se fala muito sobre essa história de visagismo aí. Hoje tem uns caras vendendo o gato por lebre, falando uma coisa que é e não é. Que você tem que ter o que falamos sobre naquele dia aqui, né? Visagismo. O visagismo. Isso aí... Eu pensei que era alguma coisa ligada à visão. Pois é. Não deixa de ser, né? É uma visão mais aprofundada do que o cliente necessita. E você fazer algo de uma boa entrega. Agora tem gente hoje raspando a cabeça de careca, passando máquina do lado da cabeça do careca e falando que aplicou um visagismo porque colocou um óculos. Daqui a pouco vamos me pegar ali fora ali, que tem gente na cidade fazendo isso. Então, barbeiros de raiz, barbeiro antigo, né? Sempre fizeram isso. Analisar o que o cliente quer e fazer a melhor entrega. Agora tem gente hoje que está falando que para fazer isso tem que cobrar 400, 500, R$1.000. Eita, aí não. E aí, bom, tem mercado também. Se tiver cliente para pagar, beleza. Eu faço hoje o que eu faço de melhor para os meus clientes, eu cobro o preço que tem que ser cobrado. Que hoje eu cobro o preço da barbearia. E é o que eu peço para minha equipe também. Entregue sempre o melhor para os seus clientes, porque é isso que vai fidelizar. É isso que vai fazer com que eles voltem nos procurar e lembrem da gente sempre. E aí, Rangel, antes da gente encerrar, eu gostaria que você mandasse um recado aí para quem está pensando em começar na carreira.
É interessante. Para quem está começando hoje, eu dou a seguinte dica. Encontre uma pessoa, um profissional que você admire, um profissional que você se sinta seguro. E antes de você começar a cortar cabelo por si mesmo ali na sua casa ou montar o seu negócio, trabalhe para essa pessoa. Trabalhe para essa pessoa por um bom tempo. Aprenda bastante com ela. Veja tudo que você puder aprender com essa pessoa. E ao dia que você tiver que tomar mais uma decisão, você já vai estar muito mais bem preparado, com certeza. É interessante. E uma dúvida aqui, Rangel, por que a pessoa que dirige mal é chamada de barbeiro? A pessoa que dirige mal é chamada de barbeiro porque... Eu nunca entendi. Nessa época aí que eu estava falando, daquela explicação dos barbeiros, de fazer o cabeleireiro ser especialista, ser especializado, melhor dizendo, e o barbeiro não ser especializado, foi se criando uma ideia de que quem fez mal, quem fez errado, aprendeu errado. Não sabe fazer. Então, o médico que opera mal, ele é barbeiro. O cara que dirige mal no trânsito, ele é barbeiro. E assim até outros profissionais, fulano fez uma barbeiragem ali. Barbeiragem, criou até um termo, né? Barbeiragem. Barbeiragem. Hoje já ficou pejorativo. Já fala assim, caraca, o mecânico fez uma barbeiragem no meu carro. Eu já ouvi pessoas falarem assim. E por conta disso, por conta dessa questão de ser relacionado a um profissional que aprendeu errado, que não sabe fazer bem feito, que fez besteira. E aí foi se criando essa ideia de que... Então, mas quando o barbeiro mesmo faz barbeiragem, é algo bom? De certo modo, sim, né? É verdade. Nunca tinha parado pra pensar desse lado. Barbeiragem. Podia até alguém abrir um salão com esse nome. Salão Barbeiragem. Quem sabe, né? E aí, galera? Passamos um pouquinho aí do tempo, mas... Que aqui o tempo voa, né? Quando a conversa é boa, é brincadeira. Mas com certeza o Rangel vai voltar mais vezes aqui, é nosso parceiro. Casa dele sócio. também. Eu achei que não ia ter conteúdo pra falar hoje. Rapaz. Não teve tempo pra falar tudo. Eu acho que a gente até. Foi bem mais tempo que o primeiro, né? Porque a gente entrou mais nessa questão técnica, foi bem legal. E aprendi muita coisa aqui hoje também, foi bem legal. E até quarta, se Deus quiser. Valeu! Valeu!